Mary Shelley foi uma renomada escritora inglesa, mais conhecida por seu romance gótico e de ficção científica Frankenstein, publicado em 1818. Ela é amplamente considerada a criadora do gênero de ficção científica. Nesse vídeo você saberá mais sobre essa grande escritora, na sua vida pessoal e na profissional. Shelley nasceu em 1797, filha da aclamada filósofa feminista Mary Wollstonecraft e do filósofo político e fundador do movimento anarquista moderno, William Godwin. Tragicamente, sua mãe faleceu apenas 10 dias após o seu nascimento, o que teve um impacto profundo e duradouro em sua vida e obra, pois ela cresceu sem a presença materna. Cresceu em um lar onde figuras proeminentes da época eram visitantes frequentes. Seu pai, William Godwin, embora muitas vezes endividado, a incentivou a ler e a participar de discussões intelectuais, proporcionando-lhe uma educação que, em muitos aspectos, superava a educação formal típica oferecida às meninas daquela época. Ela era incentivada a aprender escrevendo cartas e sua atividade favorita na infância era escrever histórias. Em 1801, Godwin casou-se novamente com Mary Jane Clairmont, que já tinha 2 filhos. A relação de Mary com a madrasta era difícil e tensa. A madrasta parecia preferir os próprios filhos, e essa dinâmica familiar conturbada contribuiu para o desejo de Shelley de escapar de casa. Seu pai e madrasta tinham uma editora, a Godwin & Co., onde Shelley teve acesso a textos e poemas e onde seu primeiro trabalho publicado, embora a autoria seja debatida, pode ter aparecido quando ela tinha cerca de 10 anos. Ela tinha o hábito de visitar frequentemente o túmulo de sua mãe no cemitério de St. Pancras, em Londres. Esse local de melancolia e reflexão se tornaria, mais tarde, o cenário de encontros secretos com Percy Shelley. Aos 15 anos, Shelley conheceu Percy Bysshe Shelley, um jovem poeta e fervoroso discípulo das ideias de seu pai. Percy, que já era casado, começou a frequentar a casa da família, e uma conexão intelectual rapidamente se formou entre ele e a adolescente Shelley. Aos 16 anos, Shelley já mantinha uma relação intelectual e romântica secreta com Percy Shelley, então com 21 anos. Ele era um admirador das ideias do pai de Mary, William Godwin, mas já era casado com Harriet Westbrook, que estava grávida do segundo filho do casal. Influenciados por ideais românticos e a crença na liberdade do amor defendida por seus pais, embora Godwin desaprovasse a situação quando ela o afetou pessoalmente, Shelley e Percy decidiram fugir. Na madrugada de 28 de julho de 1814, Shelley, Percy e a meia-irmã de Shelley, Claire Clairmont, deixaram Londres secretamente de carruagem, atravessaram o Canal da Mancha e viajaram pela França e Suíça. Shelley deixou para trás um bilhete para seu pai, o que causou grande consternação e um rompimento temporário na relação entre pai e filha. A fuga foi um escândalo público. A família de Percy Shelley, uma aristocracia conservadora, ficou ultrajada e cortou o auxílio financeiro ao filho. A primeira esposa de Percy, Harriet, ficou desolada, e o próprio William Godwin foi amplamente criticado publicamente por não ter conseguido controlar a filha, apesar de suas teorias liberais. Os anos que se seguiram à fuga foram marcados por dificuldades financeiras, viagens constantes pela Europa, a perda de um filho recém-nascido e complexas dinâmicas de relacionamento, incluindo o triângulo amoroso com Claire Clairmont. O evento que tornou o casamento legalmente e socialmente viável foi o trágico incidente com Harriet Westbrook, a primeira esposa de Percy Shelley, que se afogou propositalmente no Serpentine River, em Londres, em dezembro de 1816. Menos de 2 semanas após a descoberta do corpo de Harriet, Shelley e Percy se casaram formalmente na igreja de St. Mildred, em Londres, em 30 de dezembro de 1816. A decisão de se casar, apesar de seus ideais anteriores, foi em grande parte para garantir a custódia legal dos filhos de Percy e para legitimar a posição social de Shelley, tentando apaziguar a família de Percy e a sociedade conservadora. Embora o casamento tenha lhes proporcionado alguma estabilidade legal e social, a vida do casal continuou a ser uma mistura de intensa criatividade literária e tragédia pessoal, incluindo a perda de mais filhos, a escrita de Frankenstein e a morte prematura de Percy em 1822. Devido à erupção vulcânica do Monte Tambora na Indonésia no ano anterior, o clima na Europa em 1816 foi excepcionalmente frio e chuvoso, forçando as pessoas a permanecerem em ambientes fechados. Mary Godwin, ainda não casada, Percy Shelley, Lord Byron e o médico pessoal de Byron, John Polidori, estavam hospedados na vila de Odati, às margens do lago Genebra, na Suíça.
Para passar o tempo durante as noites chuvosas e sombrias, o grupo leu uma antologia de histórias de fantasmas alemãs traduzidas para o francês, chamada Fantasmagoriana. Inspirado por essas histórias, Lord Byron propôs um desafio: cada um deveria escrever a sua própria história de terror. Enquanto os outros rapidamente começaram a escrever, Shelley teve dificuldades em conceber uma ideia original. Ela participou de discussões noturnas entre Percy e Lord Byron sobre a natureza da vida e a possibilidade de reanimar a matéria morta, inspiradas por experimentos científicos contemporâneos com eletricidade, conhecidos como galvanismo. A ideia para Frankenstein finalmente lhe ocorreu após um pesadelo ou devaneio acordado aterrorizante. Ela descreveu esse ocorrido nas seguintes palavras: eu vi o fantasma medonho de um homem estendido, e então, com a ação de algum motor poderoso, mostrando sinais de vida. Nessa visão, ela imaginou um estudante pálido de artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que havia montado e que agora ganhava vida. A imagem do criador aterrorizado com sua própria criação a perseguiu e forneceu a centelha para sua história. Publicado anonimamente 2 anos depois, em 1818, Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, tornou-se um marco literário. Desse mesmo desafio, também surgiu O Vampiro, um conto de John Polidori que introduziu o vampiro moderno na literatura. A história segue Victor Frankenstein, um brilhante e ambicioso estudante de ciências naturais obcecado pela ideia de criar vida artificialmente. Ele coleta partes de cadáveres, e através de um processo que envolve eletricidade, dá vida a uma criatura. No entanto, horrorizado com a aparência hedionda de sua criação, Victor a abandona imediatamente. A criatura, inicialmente inocente e em busca de aceitação, aprende a ler e a falar, mas é universalmente rejeitada por sua aparência. Consumida pela solidão e ressentimento, ela busca vingança contra seu criador, culminando em uma série de tragédias e perseguições até o desfecho no Ártico. Após a publicação anônima de Frankenstein em março de 1818, a vida de Shelley continuou a ser uma mistura de conquistas literárias e tragédias pessoais avassaladoras. O período imediatamente após a publicação foi marcado por mais sofrimento. Entre 1818 e 1819, Shelley perdeu 2 filhos pequenos na Itália, sua filha Clara Everina, de pouco mais de 1 ano, que pereceu de disenteria, e seu filho William, de 3 anos, que contraiu malária. Em novembro de 1819, ela deu à luz Percy Florence Shelley, o único de seus 4 filhos a sobreviver até a idade adulta. A tragédia maior ocorreu em julho de 1822, quando seu marido, Percy Bysshe Shelley, se afogou durante uma tempestade enquanto navegava no Golfo de Spezia, na Itália. Mary ficou viúva aos 24 anos, com um filho pequeno para sustentar. Mary Shelley retornou à Inglaterra em 1823, um ano após a morte de Percy, vindo da Itália. Sua prioridade central tornou-se a criação e educação de seu filho. Ela teve que lidar com Sir Timothy Shelley, pai de Percy, que lhe impôs restrições, muitas vezes limitando o apoio financeiro e tentando controlar como ela representava Percy em sua escrita, em troca de uma pensão para sustentar o neto e a si mesma. Para se sustentar, Shelley se dedicou intensamente à sua carreira como autora profissional. Ela dedicou grande parte de seu tempo à edição e publicação das obras de seu falecido marido, garantindo que seu legado literário fosse reconhecido e preservado, apesar das restrições de seu sogro. Continuou a escrever romances, muitos dos quais exploraram temas de perda, identidade e sociedade, incluindo Valperga, 1823, The Last Man, 1826, Perkin Warbeck, 1830, Lodore, 1835, e Faulkner, 1837. A perda do marido e de 3 de seus 4 filhos a marcou profundamente. Ela carregou a memória de Percy Bysshe Shelley por toda sua vida, mantendo, inclusive, um objeto com as cinzas dele. Após o período mais intenso de produção literária e de luta para se sustentar e ao seu filho na década de 1830, Shelley encontrou uma relativa estabilidade. A sua principal dedicação permaneceu sendo seu único filho sobrevivente. Ela empenhou-se em garantir a melhor educação e futuro para ele. Numa tentativa de proporcionar a Percy Florence uma experiência cultural e educacional, Shelley viajou pela Europa com ele e amigos entre 1840 e 1843. Estas viagens resultaram na publicação do seu último livro, em 1944, sobre esse período.
A obra é um diário de viagem que oferece um olhar sobre a sua perspectiva madura sobre a política, cultura e vida pessoal. Os últimos anos de Shelley, aproximadamente a última década de sua vida, foram marcados por problemas de saúde persistentes, reclusão relativa e a dedicação ao seu filho e ao legado literário de seu falecido marido. A saúde de Shelley começou a declinar significativamente por volta de 1839. Ela sofria de dores de cabeça crônicas e intensas. Também tinha boltos de paralisia em certas partes do corpo, que ocasionalmente a impediam de ler e escrever. E desenvolveu eventos neurológicos, como enxaquecas hemiplégicas e, eventualmente, um acidente vascular cerebral fatal. A causa do falecimento foi posteriormente atribuída a um tumor cerebral não diagnosticado na época, que a atormentou por vários anos. O legado de Shelley é imenso e multifacetado, ancorado principalmente em sua obra mais famosa, Frankenstein, ou o moderno Prometeu, mas estendendo-se por sua contribuição para a literatura, o pensamento ético e o papel das mulheres na escrita. Ao contrário de histórias anteriores com bases sobrenaturais ou ocultistas, Shelley baseou sua narrativa em experimentos científicos da época, como o galvanismo, explorando a possibilidade de criar vida por meios estritamente científicos. Essa combinação de ciência, filosofia e ética lançou as bases para o gênero sci-fi, ficção científica, influenciando autores posteriores como Júlio Verne e Wells. A obra oferece uma crítica profunda e atemporal à ambição científica desmedida e à busca desenfreada por conhecimento. Frankenstein questiona a ética da criação da vida e, mais importante, a responsabilidade do cientista pelas consequências de suas invenções. Victor Frankenstein, ao abandonar sua criatura, levanta questões morais que ressoam até hoje em discussões sobre bioética, inteligência artificial e tecnologia descontrolada. O sofrimento da criatura, rejeitada por sua aparência, é um poderoso comentário sobre o isolamento social, o preconceito e a natureza humana. Frankenstein é uma obra fundamental do romantismo britânico e do gótico. Mescla o horror e o fantástico com temas filosóficos e o drama emocional típico do romantismo, como a relação do indivíduo com a natureza e a tensão entre razão, iluminismo, e emoção, romantismo. O legado de Mary Shelley, portanto, é o de uma escritora visionária cuja obra-prima não apenas definiu um novo gênero literário, mas também estabeleceu um debate ético que se tornou ainda mais relevante no mundo da ciência e da tecnologia moderna.